Questão 142. Aqui você vê um gráfico, vê muito texto, a princípio você vai achar que é uma questão difícil, alguma coisa assim, né? Mas não tem nada de difícil, não. Tranquilo. Bem tranquilo. Hum, vamos aqui. Só o comandinho dela é só de acordo com o gráfico. Então a gente já dá uma olhadinha no gráfico, ó. Em 2009 a resolução ainda não estava tão boa das imagens da prova, mas já dá para a gente ver aqui, ó. Qual que é o título do gráfico? Casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. Então, aqui no gráfico a gente tem, ó, casos de câncer, 10, 20, 30, e o número de cigarros consumidos diariamente. Então, por exemplo, se você consome um cigarro por dia, normalmente está nessa faixa aqui de 20 casos, de câncer. Depois ali em cima deve estar explicando alguma coisa de onde veio esse gráfico. Mas aqui, ó, normalmente, você fica entre os 20 ali até você consumir aí. Você não, tomara que você não consuma, né? Porque é uma coisa que vai afetar negativamente sua saúde. Aí, a partir do 15º, você fuma, a pessoa fuma, você não, gente. A pessoa fuma 15 cigarros por dia, aí ela já vai subir para a faixa. Olha que salto que deu, para 50. Assim que a gente interpreta gráficos. Depois ele mantém aqui nessa faixa de 50 até 23. Quando chega em 24, parece que mantém ainda, mais 25 dá uma subidinha. Então, só para a gente entender esse gráfico, e esse tipo de gráfico é comum no Enem, você saber, ver o que que tem na vertical, o que que tem na horizontal e ver o que está representando o desenho ali, tá? Vamos ler rapidinho a questão. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Ah, tá. Então é exatamente o que a gente já viu aqui no gráfico. Vamos para as alternativas. Ó, consumo diário de, letra A, consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais? Não. Por quê? O que que é ser inversamente proporcional? Quando um dobra, o outro cai pela metade. Por exemplo, um dobrou e o outro caiu pela metade. Isso é ser inversamente proporcional. Um triplicou e o outro foi dividido por 3. Foi reduzido a terça parte. Isso é ser inversamente proporcional, para quem não lembra aí. B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam? Se relacionam, por enquanto não vai ser essa aqui também não, porque ela se relaciona, a gente consegue ver um padrãozinho ali, a partir do 15º tem uma troca e tem uma manutenção de todo mundo que está acima desse 15º diariamente ali, na faixa lá de acometimento da doença. C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais? Não, não são diretamente proporcionais. Por quê? Diretamente é se um dobrou, o outro dobra também. Se um triplicou, o outro triplica também. Se caiu pela metade, o outro também. Se dividiu por 3, o outro também. Não é isso que está acontecendo. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não é essa a proposta. Essa proposta do gráfico é o quê? Se analisar a quantidade de cigarros e a incidência lá de casos, né? Pode acontecer. Pelo gráfico aqui, a gente pode dizer, vamos ver. Nem dá para a gente visualizar aqui, mas é uma coisa meio que assim, não dá para a gente dizer, né? Meio óbvio. Então, só pode ser a última. Vamos ver o que que ela diz aqui. Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas, estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. É isso.
A gente consegue ver uma relação entre a quantidade de cigarros e a faixa lá de acometimento de câncer, mas não é uma proporção. Letra